Hoje vamos fazer uma espécie de um resumo aqui, né? Resumindo, então, o que vem a ser a ansiedade. A ansiedade, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, ela não é algo bom ou algo ruim. Isso vai depender da dose em que nós estamos tendo essa ansiedade, certo? Desde o início dos tempos, os predadores, principalmente, e até mesmo os animais, os mamíferos, que são presas também, eles precisam da ansiedade por uma questão de sobrevivência. O que acontece? Quando o animal estava lá tomando uma água e chegava um predador para poder atacar a manada, como funcionava a ansiedade no corpo desse animal? Ela liberava uma espécie de um turbilhão de adrenalina na corrente sanguínea do animal, e o animal ganhava forças para poder fugir do predador e conseguir escapar com vida. Então, basicamente, a ansiedade, ela nos serve para isso. É um estímulo para que nós tenhamos uma força instantânea em um momento de necessidade. E em relação aos seres humanos, a ansiedade ela é importante porque ela te move a realizar os seus projetos e os seus sonhos. E muitas vezes nós olhamos a ansiedade simplesmente como algo ruim. Ah, a ansiedade é algo ruim, né? Eu até coloquei no e-book aqui a ansiedade como sendo a base da pirâmide de uma série de doenças como bulimia, síndrome do pânico, depressão. Só que não é só isso. A ansiedade ela pode ser algo que nos traga algum benefício. E na verdade ela deve ser algo que nos traz um benefício. Ela foi criada para isso, para nos impulsionar a realização de um projeto, de um sonho, de algo que você tenha em mente. Mas o que vai fazer a diferença, como eu falei no começo do vídeo, é a dosagem, assim como qualquer outra coisa em nossas vidas. Se nós temos muita ansiedade, se eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que realizar uma prova, e eu fico muito ansioso, isso vai me atrapalhar, porque eu vou perder o foco, eu vou perder a concentração, e eu não vou conseguir concluir aquilo que eu tenho que tá fazendo, que tá realizando, certo? Então, nesse quesito, ela seria algo que seria maléfico e não benéfico na nossa vida. E aí no e-book aqui, eu falei sobre várias coisas, entrei até um pouco em arquétipos, falei sobre Yang, sobre persona. Vou resumir só persona e sombra. Persona seria as máscaras que nós adotamos para poder termos relacionamentos interpessoal. Para nós nos relacionarmos com as outras pessoas. Então nós precisamos da persona. O que é a persona? Quando eu vou trabalhar, eu adoto uma postura de um trabalhador. Então, dependendo do ramo, se você é do ramo da comunicação, que você precisa se expressar, que você precisa se relacionar com pessoas, você tem que assumir uma postura, uma persona, uma máscara de alguém mais sério, de alguém, não alguém bravo também, né, mas uma pessoa séria, uma pessoa que tem compromisso. E quando você chega em casa, você coloca outra persona, principalmente se você tem filhos. Você já coloca uma máscara. A origem da palavra persona, ela vem daquelas máscaras de bailes, de fantasias. E é basicamente isso, a gente chega do trabalho, tira a máscara de profissional e coloca a máscara familiar. E aí, para lidar com as crianças e tal, você já usa uma linguagem mais informal para lidar com a esposa, com o esposo, com a sua casa em si. Então a persona funciona dessa forma. São personagens que nós criamos para poder lidarmos com pessoas. Adiantando um pouquinho, eu falei aqui sobre algo que é o Ironside. O que é o Ironside? É o controle do sentimentalismo, o controle da sua reação. É muito importante para uma pessoa ser bem-sucedida na vida que ela não seja uma pessoa reacionária. O que é uma pessoa reacionária? Quando alguém chega e te fala algo que você não gosta e você começa a ficar com raiva, você vai reagir àquela palavra. Normalmente a reação ela é algo impensado, ela é algo sem uma reflexão, então você simplesmente reage, você simplesmente responde a um estímulo externo. E a reação ela nunca dá certo, porque você fala sem pensar, você fala coisa que você não falaria se você
tivesse um tempo para reflexão. Então, o controle do sentimento é importantíssimo para que nós adotemos uma postura de resposta, uma postura de ação e não uma postura de reação. Eu falei sobre sombra também. Sombra é toda vontade contrária à sua decisão. Se você optou, por exemplo, por estudar e não ir na balada em uma certa noite, aquela não ir para a balada, aquilo foi para sua sombra. E aquilo vai te carregar a sua sombra. O que isso significa? Aquela decisão que você tomou contrária àquilo, ela vai ficar remoendo em algum lugar dentro de você. E mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com isso. De tipo assim, eu tô cansado, tô de saco cheio de estudar, eu preciso sair. É aquela explosão, né? Que a pessoa tem. Então tudo isso aí é resultado da sombra. Eu falei sobre o hábito também. O poder do hábito é algo fantástico. Através dele podemos fazer coisas que antes eram difíceis e cansativas, mas que quando praticadas muitas e muitas vezes, vão ficando cada vez mais fáceis. O cérebro humano, ele é composto por química e ele é composto por algo orgânico e também por algo energético, que são as sinapses, certo? As sinapses, elas são impulsos elétricos que o nosso cérebro tem dentro dele através de reações químicas. A parte orgânica, ela basicamente chega perto e aí a sinapse acontece, como se fosse um choquinho de um neurônio para o outro. Quando você começa a ter o hábito de fazer uma coisa, esses neurônios eles vão criando laços físicos, então aquela parte orgânica vai crescendo e encostando uma na outra. Então não depende mais de energia para saltar de um para o outro, ele vai se encontrar fisicamente um com o outro. Isso vai gastar menos energia. Por isso que o hábito, ele faz as coisas ficarem mais fáceis. Então, se você tem um hábito saudável, se você cria um hábito de estudo, um hábito de leitura, um hábito de trabalho, um hábito de se alimentar saudável, o seu cérebro ele vai gastar menos energia ao fazer aquilo novamente. Por quê? Porque ele não é uma coisa nova, não é uma novidade. Ele já está acostumado com aquilo. Então, seus neurônios, eles basicamente já vão estar entrelaçados um com o outro. E ele vai gastar menos energia. E sendo assim, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é fantástico. E ele tem sempre a tendência de gastar menos energia, de poupar energia, economizar energia. É algo que vem também lá de trás dos nossos antepassados, né? Porque antigamente a gente precisava da energia para a obtenção de alimento, a gente tinha que caçar, senão a gente não comia. Então o nosso corpo ele foi moldado para economizar energia. Se você tem hábitos saudáveis, você começa a estudar, marca um horário, e esses horários devem ser poucos no começo, não deve ser nada muito grandioso. Por quê? Se eu começo, eu vou pegar o ritmo de estudar, vou pegar o ritmo de leitura, e eu começo lendo lá 10, 20, 30 páginas por dia, depois de uma semana você vai estar exausto, você não vai querer mais. Aí você vai falar assim, como eu já li 30 páginas ontem, hoje eu não vou ler nada não. E isso não vai te dar um hábito. Então o correto é o quê? Eu ler menos, leio 2, 3, uma página que seja por dia, estudo aquilo, estudo 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos que seja. Só que faço isso todos os dias. Eu criando esse hábito, isso vai ser algo que vai acontecer naturalmente para mim. A primeira semana é sempre a mais difícil, mas depois você vai se acostumar com aquele hábito, com aquela coisa, com aquela rotina sua, e você vai conseguir fazer mais fácil. Aqui a gente fala sobre equilíbrio também, né? O equilíbrio é fundamental, entra naquilo que eu falei sobre não querer começar com muita coisa que a gente não dá conta de fazer. Mediocridade. Mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é você se acomodar no ponto que você está. Seja bom ou seja ruim. Se for bom, legal, ótimo, só que dá para melhorar. Dá para ficar melhor. Então, até essa questão de ir devagar, não dar passos muito largos, é importante nessa causa da mediocridade. Porque quando você é uma pessoa medíocre, você não evolui mais. Você parou em um ponto, aquele ponto está suficiente para você e você não quer evoluir, você não quer dar um passo adiante.
E isso não vai te ajudar em nada. Isso não vai te ajudar em nada. Você não vai crescer, você não vai aprender coisas novas, a sua vida vai se tornar um tédio e vai chegar ao ponto de você estar cansado, né? Por que tem muita gente que fica louco para aposentar? Normalmente quem trabalha de empregado registrado tem loucura para se aposentar. Por quê? Porque se acostumou em uma rotina muito cansativa, de fazer muitas vezes coisas que não gosta, por grandes períodos de tempo, normalmente no Brasil 8 horas por dia, e chega uma hora que você já está estressado, você não aguenta mais, você precisa sair fora daquilo. É onde que acontece o estresse, a sobrecarga e a mediocridade. Aí entra o norte. O que é o norte? O norte é o objetivo. Então nós devemos ter objetivo. Se a pessoa quer usar a ansiedade para algo bom, se a pessoa quer deixar de ter tanta ansiedade de forma negativa, de forma que prejudica a atenção, que não te deixa se concentrar, que não te deixa resolver os problemas por ter até crise de pânico. Se você quer sair fora disso, você tem que ter um norte. A primeira coisa é o norte. O que você faz? Cria uma agenda. Agenda é uma coisa importantíssima. Cria uma agenda, não importa para quê. Comece com tarefas fáceis. É legal a gente fazer isso à noite, um pouco antes de dormir, já pensar para o dia seguinte. Por exemplo, eu vou acordar amanhã, eu vou arrumar minha cama. Beleza. Vou arrumar minha casa. Beleza. Eu vou trabalhar em alguma coisa, seja específico. No que? Eu vou escrever um livro, ou eu vou trabalhar em um projeto específico que eu tenho que fazer. E no final eu vou fazer um curso de alguma coisa, não sei. Pegue uma agenda, coloque coisas simples e o mais importante de tudo, cumpra a agenda. Cumpra a agenda. A cada tarefa que você vai colocando um Vzinho lá, um vistinho que você fez, isso vai te dar um ânimo, um up para você continuar para a próxima e para a próxima. E você vai se sentir um vencedor. Se você começar a criar agenda e durante uma semana você realizar todas as tarefas da sua agenda, no final de semana você vai estar se sentindo um super-homem, uma super-girl. Vai estar demais. O seu psicológico vai estar muito legal, muito bacana. Falei aqui sobre o tempo também. O tempo, as pessoas muitas vezes são inimigas do tempo, né? As pessoas elas não compreendem o tempo. O tempo é nosso amigo. O tempo é nosso amigo. Através do tempo, as mágoas são curadas, coisas são perdoadas. Através do tempo, doenças são curadas. Através do tempo, trabalhos dão frutos e resultados. Então, as pessoas às vezes falam, se eu pudesse voltar 5 anos atrás, eu teria feito uma faculdade. Se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu teria trabalhado e juntado dinheiro. Não, começa agora. Presente. Não é tarde. O presente é agora. Se você começar agora, o seu eu daqui 4 anos vai te agradecer pelo que você está fazendo agora. Motivos. Descubra os seus motivos. Por que eu quero fazer? Então você tem o seu norte, você tem o seu objetivo, tem que ter um motivo. Por que desse objetivo? Por que eu quero isso? Por que eu quero trabalhar? Por que eu quero ser bem sucedido? Eu quero proporcionar uma vida legal para minha família. Eu quero ser feliz. Por que começar uma academia? Eu quero ser fitness, eu quero me sentir desejado, eu quero que as pessoas me admirem, eu quero me sentir bem comigo mesmo. Motivos. Então eu acredito que é isso aí. A ansiedade não é algo ruim, é algo necessário. É uma força que nos impulsiona em direção à frente e nós devemos segui-la. E se você gostou desse vídeo, dá uma olhada no link no site e compra o meu e-book. 27 páginas, muito barato e vale a pena. Você vai ver o tanto de coisa que você vai ter conhecimento, que você provavelmente, algumas coisas aí você nunca nem ouviu falar. Esse livro eu escrevi durante o meu TCC de psicologia. Então não é algo que eu tirei do nada. Não é algo que eu simplesmente ele fez uma pesquisa no Google. Não, eu fiz um curso de psicologia clínica e comportamental. E eu escrevi esse livro durante o TCC do meu curso. Tem muita coisa bacana aqui e eu aconselho vocês. Obrigado, gente. Valeu quem ficou até agora. Tchau.